bom dia. Em primeiro lugar, eu quero iniciar minha intervenção agradecendo ao professor e desembargador Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho por esse convite e por oportunizar essa minha participação na merecida homenagem que prestamos ao professor Luigi Ferraioli, parabenizando também pela iniciativa e coordenação desse evento. Quero expressar também minha profunda satisfação em poder compartilhar nessa mesa com dois ícones do direito penal brasileiro. Hoje, sem dúvida, desembargador Mayrim, que é um dia memorável para mim, pela oportunidade desse diálogo, não é, com juristas e penalistas que, assim como o professor Ferraioli, marcaram decisivamente a minha formação acadêmica. O professor Juarez Tavares é, para mim, uma referência intelectual e ética, por quem eu nutro uma enorme gratidão, desde a primeira ocasião que nos encontramos. E o professor Juarez Cirino, que eu conhecia através de suas obras e da sua eloquente, veemente, né, e perspectiva radical, também me ensinou muito e sou muito honrada em fazer parte dessa mesa. Rendo as minhas homenagens a todos, duvidando, na verdade, que eu esteja à altura, né, desta mesa, mas, uma vez aqui, tentarei fazer o meu melhor. A proposta de pensar as razões de punir, no meu caso em particular, em razão da minha trajetória, da minha pesquisa e a minha produção acadêmica, me leva inexoravelmente a pensar nas razões que se estabelecem no momento em que o Estado define determinadas classes de sujeitos puníveis e as formas plausíveis dessa punição. O que eu quero dizer, em verdade, valendo-me um pouco daquela fala célebre do Nelson Rodrigues, de que o que dá coerência ao homem é o conjunto das suas obsessões. Há muitos anos, né, eu venho sendo um pouco obcecada pelo tema da responsabilidade penal juvenil e da responsabilidade penal de adolescentes. Justamente na discussão e diante da frágil produção acadêmica, doutrinária e até mesmo jurisprudencial sobre a possibilidade de uma culpabilidade sui generis atribuída aos adolescentes autores de crimes no Brasil. Isso porque uma das possíveis, né, categorizações desse sujeito punível, não só no direito brasileiro, mas, digamos assim, em todos os estados da mesma matriz continental, é aquela que reside no critério etário, num critério de idade para a responsabilização. E dizer, então, que na matéria correspondente, né, as razões que fundamentam, de um lado, a existência de uma justiça e de uma lei especializada para o trato das infrações penais cometidas por menores de idade, e, de outro, não é, as razões que justificam e embasam a adoção de uma idade mínima, a partir da qual tenha início a atribuição da responsabilidade penal, seja ela uma responsabilidade diferenciada ou relativa, como o nosso caso brasileiro, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que começa dos 12 e vai até os 18 anos, seja a responsabilidade penal absoluta, no caso dos maiores de 18 anos. Então, minha proposta, eu peço licença, farei um recorte da discussão em torno das razões de punir, a partir dessa discussão que é tão cíclica no debate político e público brasileiro sobre a responsabilidade dos menores de 18 anos. Porém, antes de adentrar nessa temática específica, que eu poderia chamar de direito penal juvenil, ou como chama o professor Ferraioli, direito penal menoril, ou direito penal de adolescentes, eu me proponho a revisar 4 ideias centrais do garantismo aplicado a essa matéria, para, então, passar as suas peculiaridades. A primeira,
o garantismo, esse novo léxico, cunhado pelo professor Luigi Ferraioli, designa um modelo de direito orientado a garantir direitos subjetivos. O garantismo, segunda ideia, se vincula à tradição clássica do pensamento penal liberal e expressa, de forma veemente, a exigência de minimização desse terrível poder, como mesmo chamou Montesquieu, que é o poder punitivo. Essa minimização se concretiza mediante a submissão do direito ao direito, ou seja, a submissão do poder judiciário penal à lei penal e a submissão do poder legislativo penal às normas constitucionais. Logo, garantismo e direito penal mínimo são quase termos sinônimos, que designam um modelo teórico e normativo de direito penal que seja capaz de minimizar a violência da intervenção punitiva. Essa minimização se dá pelas garantias penais, que, de um lado, reduzem o espectro dos delitos, e pelas garantias processuais, que vêm a servir como margens para o arbítrio do Poder Judiciário. Importante ainda é perceber o seguinte: a minimização dessa violência punitiva reduz a quantidade, como diz o próprio professor Ferraioli, a quantidade e a qualidade da violência na sociedade. A violência dos delitos, propriamente, mas também a violência das penas, das reações frente aos delitos. Constitui-se, assim, em instrumento de defesa e garantia de todos, tanto da maioria não desviada, ou que não infraciona e não delinque, como da minoria, que desvia e infraciona e, por vezes, é selecionada pelo sistema. Em síntese, visualizamos facilmente, então, que o garantismo é capaz de realizar um duplo objetivo: não só a prevenção e a minimização dos delitos, mas a prevenção das reações informais frente aos delitos. Me refiro aqui especificamente na busca, muitas vezes frequente, da justiça pela própria mão. E na experiência brasileira, lamentavelmente, podemos referir, não é, professor Juarez Tavares, a prática ainda de esquadrões da morte, de grupos de extermínio contra adolescentes e jovens pobres, estigmatizados, e as variadas formas de violência policial que se revelam em altos índices de autos de resistência, desaparecimentos, mesmo no bojo da democracia. Portanto, essa minimização da violência nesses dois aspectos, da violência na reação contra o delito, sobretudo essa violência informal, que por vezes ocorre diante da descrença, do descrédito de que a justiça formal possa dar a resposta mais adequada ao problema. De outra parte, no bojo do pensamento do professor Ferraioli, essa perspectiva vem a contrastar frontalmente com as tradicionais doutrinas retribucionistas e também, por que não dizer, com as utilitaristas da prevenção especial e da defesa social, configurando, assim, uma abordagem que ele mesmo denomina de a lei do mais fraco, como alternativa frente à lei do mais forte. A defesa do mais fraco se concretiza identificando, por exemplo, no momento do delito, que o mais fraco é a vítima, mas, além disso, no momento do processo, é o imputado e, no momento da execução, o réu. Essa finalidade de minimizar a violência punitiva se revela nas garantias penais, não é? Por exemplo, da taxatividade, da materialidade, da lesividade e da culpabilidade, como também nas garantias processuais, da presunção da inocência, do contraditório. Todas se prestam a reduzir o máximo possível
a esfera dos delitos e os espaços de arbítrio judiciário e o caráter aflitivo das penas. Por isso, a resposta, não é, a indagação clássica de por que castigar depende definitivamente da existência e da efetividade das garantias penais e processuais, que passam, então, a responder ou tentar responder outras perguntas. Quando e como proibir? Quando e como castigar? Quando e como julgar? No campo do direito penal tradicional, essas perguntas passaram, não é, a ser respondidas com ideias de descriminalização, despenalização, desinstitucionalização e desjudicialização. A chamada política dos 4Ds. Se trasladamos essas questões, né, para o âmbito da responsabilidade penal dos menores de 18 anos, então nos deparamos com um velho e persistente conjunto de problemas. Em primeiro lugar, devemos constatar que tudo o que é crime para o adulto também é crime para o adolescente. Me refiro aqui especificamente ao que nós chamamos de técnica de tipificação delegada, adotada pela lei brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a exemplo, inclusive, de outros países da mesma matriz, através da qual considera-se ato infracional, no artigo 102 da lei, todo crime ou contravenção. A tipificação adotada, então, pelas legislações especiais de menores, via de regra, configura, não é, que o ato infracional atribuído ao adolescente, ao menor de idade, só existe na estrita demonstração de uma figura típica, de um fato penalmente típico, ou seja, na exata correspondência entre o agir do adolescente e a descrição contida na lei penal incriminadora. Logo, o critério, portanto, de identificação dos fatos de relevância, vamos chamar assim, infracional, para usar a linguagem da lei especial, é a própria pena criminal. A definição de ato infracional, que se atribui ao menor de idade, está inteiramente condicionada ao princípio da legalidade. É curioso observar isso porque, na opinião pública, no senso comum, o debate público costuma reforçar uma ideia de exacerbada benevolência da legislação em relação ao adolescente infrator. Consequentemente, uma ideia de impunidade dos adolescentes. Fato é que se proíbe, em verdade, aquilo que se proíbe para o adulto também está proibido para o adolescente. Nesse particular, me remeto a um pensamento do professor Juan Bustos Ramírez, quando ele formula uma teoria chamada teoria do sujeito responsável. De acordo com Bustos Ramírez, o problema da responsabilidade penal não diz respeito unicamente ao indivíduo ao qual se atribui um ato, mas ao Estado no que concerne a sua capacidade ou legitimação política para exigir responsabilidade. Nessa perspectiva, a capacidade que o Estado possui para exigir a observância de suas proibições ou mandatos não é a mesma com relação a todas as pessoas. A dimensão ou a intensidade dessa capacidade de exigir varia de acordo com cada tipo de sujeito, com suas circunstâncias pessoais e de sua relação com o Estado. Na esteira do que pensa Bustos Ramírez, o Estado pode exigir responsabilidade pelo comportamento antinormativo se disponibilizou todos os elementos necessários para que a resposta fosse conforme a norma. Logo, a responsabilidade implica exigibilidade e o sistema, ou seja, que o sistema possa exigir de uma pessoa frente a uma situação concreta, deriva da compreensão intransigente do indivíduo como pessoa.
A primeira consequência lógica, portanto, desse posicionamento é de que o catálogo de fatos puníveis para menores de idade nunca seja mais amplo do que o dos adultos, recomendando-se, inclusive, que seja mais restrito. Isso extirpa por completo os ambíguos desvios de conduta, vazios de conteúdo típico, ou as conhecidas situações de risco ou de perigo, entendidas como pré-delituais, que durante muitos anos, sob a égide dos códigos menoristas, autorizavam uma intervenção penal sobre adolescentes sem a prática de delitos. Estou aqui me referindo às ideologias correcionais e uma tradição correcionalista que perdurou durante muito tempo no bojo dos códigos de menores, mas que, poderíamos dizer, talvez não tenha ainda sido apagada das práticas institucionais. Como explica o professor Ferraioli, a tradição correcionalista, cujo um dos maiores expoentes é Pedro Dourado Monteiro, tem por característica central a compreensão de que o delinquente é um ser débil, cuja vontade defeituosa se faz manifestar no delito e através dele. Nessa abordagem, a função penal aparece como um dever da sociedade e um direito do infrator da lei. É curioso observar como há sentenças e decisões que ainda hoje remetem que o adolescente infrator precisa da punição, carece daquela resposta penal como forma de proteção da sociedade e de proteção dele contra si mesmo. Nessa ideia, então, o critério fundamental de punibilidade não se fixa na intenção do sujeito, mas sim no perigo que representa para a sociedade, concebendo-se o delinquente como um ser inferior, ao qual devem ser dirigidas medidas de tratamento, de proteção. A função, então, se destina a modificar e corrigir. Por isso que, na obra de Dourado Monteiro, um dos maiores correcionalistas, se percebe uma autêntica pedagogia correcional e um direito penal voltado não ao castigo propriamente dito, mas à correção efetiva do delinquente. É quando à justiça se atribui o papel de saneamento social e, para tanto, se utiliza-se de medidas individualizadas em substituição à pena tradicional. O juiz se converte, assim, em um autêntico médico penal que exerce a cura das almas. Para tanto, não estará, logicamente, condicionado às exigências legais do contraditório para desempenhar o seu papel. A prevenção e o tratamento, ao menos teoricamente, se sobrepõem à ideia de retribuição e castigo. É o que vivenciamos ao longo de várias décadas durante a vigência dos códigos de menores. Durante a especialização do sistema de justiça para menores de idade, vale dizer, começando, né, na nossa experiência a partir dos anos de 1900, esses tribunais foram criados e concebidos não como instituições repressivas. Há uma passagem do penalista espanhol Higuera Guimera que diz: a missão desses tribunais está no estudo da personalidade do menor, como medida mais adequada à salvação moral e social. O perfil do magistrado se assemelha mais a um médico higienista. O juiz severo, rígido e temido deve desaparecer para deixar o posto ao médico carinhoso e indulgente. Em razão disso, não é, as intervenções que se realizam a partir daí se fundamentam em uma suposta minimização formal dos mecanismos de controle que passam a se colocar fora do âmbito do direito penal, mas com um resultado materialmente muito mais repressivo.
do que eu quero tratar especificamente é que essa matéria, via de regra, não é concebida como uma matéria de direito penal. E isso se deve, em grande medida, a essa tradição de especialização, de autonomização da vertente tutelar do direito penal juvenil. Quando surgem essas ideias, fica evidente que o tratamento dispensado aos menores de 18 anos revela o triunfo completo das conclusões da escola positiva, o que corrobora com a explicação de Ferraioli acerca do desenvolvimento da ideologia correcional como uma ideologia paralela à difusão de concepções organicistas do corpo social, o sadio e o enfermo, como categorias sobre as quais são chamados a exercitarem-se tanto o olho clínico e os experimentos terapêuticos do poder. É quando o projeto ilustrado e puramente humanitário, a pretexto de castigar menos o menor de idade, se converte em projeto disciplinar e tecnológico de castigar melhor. Ocorre que, como dito, essas lógicas correcionais, embora minimizadas pela garantia da legalidade, no conceito de ato infracional, não estão totalmente apagadas da experiência brasileira em matéria de adolescentes. E isso se torna ainda mais visível quando nos deparamos com a segunda pergunta: quando e como castigar? Duas características eu poderia apontar como marcantes dessa experiência que reflete o legado e a herança da ideologia tutelar e correcional. No aspecto processual, a ausência de garantias jurídicas e o amplo arbítrio judicial. A primeira contradição a ser identificada é aquela que se dá entre garantismo e decisionismo, e que se expressa justamente no embate entre certeza e arbítrio. Como expõe Ferraioli, de acordo com a teoria do convencionalismo, é delito aquilo que a lei estabelece como tal, em contraste com as doutrinas objetivistas do delito, para as quais existem ações que são más em si mesmas. Na perspectiva convencionalista, não é a verdade, a justiça, a moral, nem a natureza que conferem a determinado fenômeno relevância penal. E sim, tão somente a lei, que, por sua vez, destaca Ferraioli, não pode qualificar como penalmente relevante qualquer hipótese indeterminada de desviação, e sim apenas comportamentos empíricos determinados, exatamente identificáveis como tais, e, por isso, adstritos à culpabilidade de um sujeito. Em adequação à fórmula nulla pena, nulla culpa, sine judicio, o pressuposto da pena ou de qualquer sanção jurídico-penal deve ser, portanto, a comissão de um fato univocamente descrito como delito, não só pela lei, mas também pela hipótese de acusação, de modo que resulte suscetível de prova ou de confirmação judicial. Não se pode negar, não é, a existência de alguns espaços de poder insuprimíveis na atividade judicial, mas, de acordo com a epistemologia garantista, também não poderemos aceitar a aplicação mecanicista da lei, expressa na célebre frase de Montesquieu, de que os juízes da nação não são mais do que a boca que pronuncia as palavras da lei, seres inanimados que não podem moderar nem a força, nem o rigor da legislação. Se, de um lado, se abrem no plano judicial espaços de discricionariedade inevitáveis, de outro cabe indagar a possibilidade, então, de um modelo garantista a ser contemplado a partir de técnicas legislativas e judiciais. Em realidade, há que se distinguir até que ponto a feição antigarantista em matéria de adolescentes se dá em decorrência de limites intrínsecos do sistema, como são essas margens insuprimíveis de opinião na interpretação da lei, na argumentação das provas e na valoração dos fatos, ou se, em sentido inverso, tal feição deve-se a espaços normativos de arbítrio,
evitáveis ou reduzíveis e a lesões de fato no terreno judicial. O que podemos ver é que a tradição autoritária menorista nunca foi, de fato, interrompida. Se revela nas práticas legislativas, jurisdicionais e policiais, encontrando respaldo em diferentes modelos teóricos e políticos do direito penal, da prevenção especial, da defesa social, de tipo normativo de autor, em suas múltiplas variações moralistas, antropológicas, decisionistas e, mais recentemente, eficientistas. No que diz respeito ao delito, há fortes indícios de que a concepção substancialista seja aquela que maior influência exerça sobre o menorismo, a partir de uma lógica onde toda a atenção é dirigida à pessoa do delinquente, de cuja maldade ou característica antissocial o delito é uma manifestação contingente e suficiente, embora nem sempre necessária para justificar o castigo. Young, em A Sociedade Excludente, justamente discute esse essencialismo como uma estratégia suprema de exclusionismo, de exclusão. Ou seja, ao pretender que adolescentes e jovens sejam reconhecidos numa suposta unidade social que os faz diferentes dos demais grupos sociais, se essencializa aos mesmos, estabelecendo-se pré-requisitos para a sua demonização. O que nós vemos hoje? Propostas que se avolumam no Congresso Nacional, reivindicando a redução da idade penal. Se sustentam, muitas vezes traz proposições, na crença de que são os adolescentes e jovens os principais responsáveis pela violência urbana. Trata-se do cerne do pensamento essencialista, responsabilizar um grupo de dentro ou de fora da sociedade pelos problemas sistêmicos enfrentados por ela. Aplicado à cultura, o essencialismo permite que as pessoas acreditem que, na sua superioridade e inerente, sejam, ao mesmo tempo, capazes de demonizar o outro como essencialmente depravado, estúpido ou criminoso. O crime ou o rótulo da delinquência, então, parece ser a moeda da demonização. A imputação de criminalidade ao outro desviante parece ser uma parte necessária da exclusão e, por consequência, da invisibilização da real condição de sujeito e das reais demandas que envolvem as juventudes brasileiras. É bastante curioso que a violência como um grave problema social, de direitos humanos e de saúde, e que vitima hoje majoritariamente jovens do sexo masculino, seja percebida pela opinião pública como uma questão da qual o jovem é o responsável e não a vítima. Além disso, em lugar de engendrar um reconhecimento de tratar-se de um problema estrutural da sociedade brasileira, decorrente de suas contradições, se imputa à adolescência e à juventude popular sua causa essencial. De modo geral, qualquer que seja a visão de delito, delito como pecado, delito como sinal de anormalidade, delito como patologia ou como demonstração de periculosidade do autor, há, na base do menorismo ou do neomenorismo, uma desvalorização do papel da lei como um critério exclusivo e exaustivo de definição dos fatos desviados. A aplicação de medidas pré-delituais, cautelares, ou mesmo a regressão de medidas em meio aberto para a internação, refletem emblematicamente a opção por pressupostos eminentemente objetivos, como a periculosidade social do adolescente, suas condições pessoais e a reincidência. Outra tendência forte de apoio ao menorismo, expressa no decisionismo, com efeito do autossubjetivismo da sanção, está brilhantemente expressa em várias das passagens da obra do professor Ferraioli. Diz ele: essa subjetividade se manifesta em duas direções. Por um lado, no caráter subjetivo do tema processual,
consistente mais do que em fatos determinados, em condições ou qualidades pessoais. Quando o professor Juarez mencionou aqui a questão do réu ou do imputado ser usuário de álcool, não é? Esse é um elemento da condição do ser, que em matéria de adolescentes é muito frequente. O adolescente não estuda, não trabalha, é usuário de drogas, a mãe está presa, várias circunstâncias pessoais que nada tem a ver com o que ele fez, e sim com o que ele é. Esses tipos normativos de autor ou sua congênita natureza criminal ou de periculosidade social se manifestam também no caráter subjetivo do juízo, que em ausência de referências fáticas, resulta baseado em valorações, diagnósticos e suspeitas subjetivas, e não em provas do fato. O primeiro fator de subjetivação gera uma perversão inquisitiva do processo, dirigindo não a comprovação de fatos objetivos, ou mais além, e sim a análise da interioridade e da subjetividade da pessoa julgada. O segundo aspecto degrada a verdade processual de verdade empírica, pública e intersubjetivamente controlável a um convencimento intimamente subjetivo e quase irrefutável do julgador. A fim também de não me alongar nessa discussão, até porque outras palestrantes já mencionaram o problema da verdade no processo, o que nos parece fundamental destacar é que, dentro da epistemologia garantista, como enfatiza Ferraioli, é preciso restringir ao máximo as margens de arbitrariedade e buscar o juízo em decisões sobre uma verdade processual e não em decisões sobre valorações de outro tipo. No tocante ao grau de decidibilidade da verdade, que se pode distinguir diferentes graus de garantismo, usando um pouco das lições também de Ferraioli, conceber a verdade como procedimentos, como a produção de provas, o direito de defesa e a controles, algo que seja passível de controles objetivos e racionais. Por fim, para encerrar um pouco essa provocação, entender o direito penal juvenil como um direito penal especial que integra o direito penal, mas esteja fundamentalmente orientado à prevenção especial, positiva em seu aspecto educativo, impõe o reconhecimento de garantias, a intransigência de que as mesmas garantias que sejam válidas aos adultos sejam incorporadas no sistema de atribuição de responsabilidade do adolescente. Essa parece ser a principal busca e a principal tarefa, não é, hoje do intérprete, ao conceber que os problemas, normalmente pensados como problemas isolados dos adolescentes, em verdade, são os problemas da democracia. Parafraseando o professor Ferraioli, não é só a democracia que garante a luta pelos direitos, mas também, e fundamentalmente, a luta pelos direitos que garante a democracia. Obrigada.